E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu preparei uma aula para a gente falar um pouquinho sobre gestão de estoque. Eu tinha feito um post essa semana e ele acabou surgindo bastante dúvida das pessoas que me mandaram pelo Instagram, entre outras redes sociais. Eu resolvi agora fazer uma aula, falar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais. E eu trouxe aqui um materialzinho para a gente ver. Eu vou dividir aqui a minha tela com vocês e explicar um pouquinho melhor, me aprofundar um pouquinho melhor e no final vou dar algumas dicas de como as empresas, varejistas podem gerir melhor o seu estoque e qual o objetivo disso. Só vou dividir aqui minha tela com vocês. Deixa eu tirar aqui a minha. Vou botar aqui bem no cantinho. Opa, pronto. Vamos lá. Vou usar essa ferramenta aqui para falar um pouquinho, tá? Então vamos lá, gestão de estoque. Acontece que a má gestão desse indicador na sua empresa, ela pode levar até 15% de perda no faturamento de uma loja. 15% é muita coisa. Imagine uma loja faturando 1 milhão mais ou menos ao ano e perdendo em torno de 150 mil somente pela má gestão do estoque ao longo do ano. Tá? Então só vender, pessoal, não adianta. Vender é uma parte da lucratividade do seu negócio. A outra parte tem a ver com as despesas, a gestão de custo, e uma dessas gestões é estoque. O que não se expõe, não se vende. Ou seja, se você tem uma má gestão de estoque, tem uma compra que não é tão assertiva, esse produto ele não vai estar exposto, naturalmente ele não vai ser vendido. Se ele não é vendido, a sua lucratividade, óbvio, ela é menor ou ela não tem, tá? Qual é o grande problema, principalmente que a gente encontra com os micros e pequenos empresários, então os gestores de lojas pequenas no varejo físico, para não dar tanto valor, dar tanta importância a esse item que é a gestão de estoque? A maior parte que a gente vê da argumentação, porque falta tempo, a gente sabe que o micro e pequeno empresário, ele acaba, ele joga nas 11, como nós falamos, né? É o cara que bate o escanteio e sai correndo para cabecear. Então, geralmente, ele está com tarefa com as demandas de compra, está com as demandas ali de marketing, é o cara que faz o atendimento, enfim. A gente sabe que o tempo dele é escasso. Então, essa parte da gestão, ele acaba ficando aí para uma das últimas tarefas ou ela nem acontece, né? Geralmente, o outro questionamento que a gente ouve muito falar seria uma falta de ferramenta ou, no caso, esse pequeno e microempresário, então esse gestor dessa pequena empresa, achar que somente grandes empresas munidas de ferramentas de tecnologia conseguem fazer uma gestão mais assertiva, o que não é o caso. A gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui na aula que dá para fazer, sim, e o material que você vai usar é bem pouco e bem acessível a qualquer tamanho, qualquer tipo de empresa, tá? Uma das causas que essa má gestão pode causar também é o comprometimento do seu branding. O que é o comprometimento do seu brand, da sua marca? É natural que o seu cliente que percebe que a sua loja ela sempre está com ruptura, ela sempre está com a falta dos principais produtos, dos seus produtos de curva A, ele acaba tendo uma má impressão. Então ele foi uma vez, ele foi duas, ele foi três na sua loja, ele não consegue encontrar, é natural que ele não volta mais e ainda fica com uma má impressão da sua marca. Isso compromete bastante, tá, pessoal? Então isso daqui é um pouquinho do que acontece, de quais são as causas de você ter uma má gestão de estoque, tá? E qual o objetivo de você dar importância e gerir esse indicador na sua empresa? Massivamente e prioritariamente aumento da lucratividade. Como nós falamos aqui, uma má gestão de estoque ela pode comprometer até 15% da sua lucratividade. Então, claro, o objetivo para a gente tratar essa dor, na verdade, é
massivamente o aumento da lucratividade, tá? É óbvio, fora isso, a gente tem que uma consequência de você ter um estoque bem gerido, naturalmente você reduz o seu capital de giro necessário para a manutenção da sua empresa. Reduzindo, você tem mais dinheiro disponível para você investir em outros segmentos, em outras demandas, como melhoria de produto, algumas ações de marketing, melhorar o seu próprio ponto de venda, ou então até investir esse dinheiro, pegar esse capital de giro que vai ficar maior e fazer um investimento a longo prazo aí para você ter uma reserva e um conforto financeiro maior, tá? Um outro objetivo da gestão de estoque, óbvio, é a redução de custo. Se você tem um estoque bem gerido, bem assertivo, com uma curacidade elevada, naturalmente você tem menor custo tanto na perda quanto na gestão e na manutenção desse estoque dentro de loja. Um outro objetivo de uma boa gestão de estoque é você ampliar o desempenho operacional da sua empresa. Então, você tendo o produto certo, no local certo, na hora certa para o seu cliente, é natural que o desempenho operacional da sua empresa ele tende a aumentar. E, por último, é garantir maior assertividade na oferta de produtos aos seus clientes. Como nós falamos aqui em cima sobre o comprometimento de branding, você tendo uma boa gestão de estoque, você vai garantir que o produto que o seu cliente procura, ele sempre vai estar no local correto, no local que ele vai achar. Então, esses daqui são alguns objetivos de uma gestão de estoque bem feita e mais assertiva. Agora eu separei aqui para você, para a gente dar uma olhada, eu vou falar um pouquinho sobre cada um, de alguns itens que interferem na gestão de estoque, que eles podem prejudicar ou eles podem ajudar você a ter uma gestão de estoque mais assertiva, tá? Então, a compra dos produtos, disparado, para mim, hoje é um dos itens que mais interfere numa boa ou numa má gestão. Se você tem uma compra, uma ineficiência no seu setor de compras, é natural que você ou vai ter mais estoque ou vai ter menos estoque do que você precisa. É um equilíbrio muito, a gente fala que é uma linha muito tênue. Mais para frente a gente vai fazer alguns outros materiais para a gente falar sobre a importância de compras, mas esse daqui para mim é um dos principais pilares de qualquer empresa, é você ter uma assertividade, uma eficácia, uma eficiência muito grande no teu departamento de compras. Isso evita você ter excesso de estoque, que com esse excesso de estoque você tem maior possibilidade de ter o envelhecimento da mercadoria, tem maior perda, enfim, uma maior dificuldade de giro, e isso acaba levando uma maior ineficiência desse seu estoque, o que acarreta também numa lucratividade menor, tá? Outro item que interfere bastante é a exposição dos produtos, ou seja, se você tem uma exposição errada, você não executa as ferramentas de gestão e de marketing para essa correta exposição do produto, é natural que esse seu produto ele tende a ter um giro menor. Tendo um giro menor, é natural que ele tende a envelhecer, o ciclo de vida desse produto ele acaba envelhecendo, e se ele envelhece, ele atrapalha na chegada de novos produtos, enfim, ou você vai ter que fazer uma promoção, ou esse produto vai acabar envelhecendo, dependendo do seu segmento, ele chega até a superar a validade, né? Ou seja, você acaba tendo perda total nesse produto, compromete a sua lucratividade, tá? Um outro ponto que interfere bastante é a forma como você organiza o seu estoque. Então, se você não tem uma organização adequada, você não tem um controle dos produtos que entram na sua empresa, a forma como esse produto é condicionado dentro do seu estoque, você tende a ter maior dificuldade na gestão desse produto também, chegando a comprometer o giro dele, consequentemente podendo comprometer a sua lucratividade, tá? Promoções também, ou seja, eu vou chamar aqui de promoções como uma ferramenta realmente de gestão que você pode fazer ou não, tá? Mas promoções inadequadas ou promoções não feitas também compromete o seu giro e o seu faturamento, consequentemente a sua lucratividade, tá? Falha no atendimento é um item que pode interferir bastante, então se você não tem um atendimento adequado, principalmente se seu segmento for muito dependente de um atendimento direto, isso pode ocasionar também um baixo giro desse produto, interferindo consequentemente também na qualidade do seu estoque.
Problemas de entrega, a entrega também é um fator que acaba interferindo, supondo que você trabalha com alimentação. Tá? Vou dar um exemplo mais clássico aqui. Então, se você tiver uma ineficiência, vamos supor que você trabalha com alimentação pronta. Tá? Você tem uma empresa que você vende quentinhas. Tá? Então, se você tem qualquer problema, qualquer empecilho, teve um problema na parte dessa entrega e não consegue solucionar, você teve perda total, você não consegue reparar essa perda. Então você teve um problema no seu estoque e consequentemente você teve uma perda. Vamos supor que você trabalha com produtos frescos, enfim, você trabalha com uma peixaria que você tem um produto que naturalmente é fresco e você acaba tendo um problema com a sua entrega, com a sua parte logística, o que compromete também o seu estoque, tá? E, por último, nós temos um grande problema também que a gente chama de perdas. O que seria de perdas? Eu vou classificar aqui como perda identificada e a perda não identificada. Perda identificada são as avarias. A gente classifica como uso inadequado desses seus produtos por parte da sua equipe, ou até por parte de clientes, enfim, eventualmente, mas por conta da sua equipe, ou pode ser de fornecedor também, tá? Então, essa perda você consegue identificar, ela é visível, ela está ali dentro dos seus olhos e também compromete o seu estoque. E a gente tem a perda não identificada, que seria realmente o furto, né? Grandes varejistas, elas investem muita energia, investem até milhões de investimentos ao longo de um ano para conseguir coibir essas duas perdas aqui. Tem alguns dados que grandes empresas de supermercadistas, que tem rede de supermercado, chegam a perder até 3% de faturamento no ano, 3% de faturamento no ano, somente nesse indicador aqui, perdas identificadas e perdas não identificadas. Então esses daqui são todos os itens que eles podem, se eles forem feitos de uma forma inadequada, eles comprometem na sua gestão de estoque, eles comprometem na gestão de estoque da empresa. Então todos eles temos que ter muito cuidado. Nos próximos vídeos, nos próximos materiais, eu vou acabar me aprofundando um pouquinho mais, a gente vai entrar mais a fundo sobre cada um deles, sobre as ferramentas que a gente pode usar para controlar cada um deles. Vou dar algumas dicas também que vai ajudar bastante, tá? Nessa aula a gente vai falar só um pouquinho mais por alto, um pouquinho de forma superficial, para mostrar para vocês quais são os pontos de atenção que nós devemos ter. E quais são os pecados? Eu separei aqui 5 pecados capitais que eles interferem negativamente na sua gestão de estoque. O primeiro a gente vai chamar de Pareto, aquela grande regra de Pareto. Se você não conhece, ela diz a seguinte coisa. Pareto dizia que 20% dos produtos que você tem na sua loja representam 80% do faturamento. É isso, 20% dos produtos que você tem representam 80% do faturamento. Então, aí está a importância de você conhecer quais são esses 20% que representa a maior parte do seu faturamento e trabalhar de uma forma assertiva, tanto na compra, tá? Você trabalhando com uma quantidade assertiva desses 20%, quanto também na parte da exposição, ou seja, são produtos de alto giro. Eu coloquei aqui também, algumas empresas trabalham muito, ou a maior parte delas, com curva ABC. Talvez para o micro e pequeno empresário, ela acaba fazendo muito sentido, vocês já devem ter ouvido. O que significa a curva ABC? Nada mais é do que a classificação do giro dos seus produtos. Ou seja, curva A são os produtos que têm o maior giro, são os produtos que eles vendem mais, eles representam a maior parte do seu faturamento. Algumas empresas chegam a trabalhar aí em torno de 50% dos produtos que compõem o seu faturamento, eles são classificados como A. Curva B seriam mais ou menos os 30% dos produtos que compõem o restante do seu faturamento, e curva C são os produtos que menos giram, com menor importância dentro do seu faturamento. Qual a importância de você conseguir fazer essa classificação? A importância é que você consegue ter uma gestão de compras, uma gestão de estoque mais eficiente dentro dos produtos que mais têm impacto dentro da sua lucratividade, tá? Então, não conhecer ou não fazer essa classificação, você não saber, isso é um grande pecado na sua gestão de estoque. Perder o pico da sazonalidade, pessoal. Esse é um erro clássico, Eu vou dar um exemplo. Nós estamos chegando agora perto do Dia dos Pais, né? Então,
se você não entender como funciona o seu ciclo de compras, o seu ciclo de produto, ele pode ser mortal para a sua lucratividade de loja. Então, a compra errada, você trabalhar, você comprar no momento errado, você comprar uma quantidade errada, ele acaba sendo fatal para a sua saúde de estoque. Então, nós temos agora o Dia dos Pais, é óbvio, a gente, cada segmento tem o seu time, cada segmento tem o seu ciclo de compras, enfim. Mas você deve entender como funciona o pico da sua sazonalidade. Quanto tempo você tem que abastecer a tua loja antes para cada uma das sazonalidades. O que a gente chama de sazonalidade? Pais, mães, Black Friday, Natal, crianças, enfim, cada segmento tem as suas. Estou falando as principais do varejo, mas você entender quais são os picos, a hora que você tem que comprar, até quando esse produto tem que chegar, quando esse produto tem que chegar no pico de venda dele, quando ele já tem que escoar, isso é vital para você conseguir ter uma boa gestão de estoque e conseguir preservar o máximo de lucratividade possível. A terceiro pecado, ele se refere sobre a negociação de prazos com desconto do fornecedor sem você prever atrasos e reajustes. Ou seja, muitas das vezes isso acontece muito também com pequenos e médios empresários. Você vai negociar um prazo, um desconto, um fornecedor vem negociar uma mercadoria e ele vai te dar um super desconto, porém você tem que comprar X quantidade, né? E você fica bem atraído por esse desconto e acaba fazendo uma negociação e comprando. Porém, esse fornecedor, ele te fez você comprar uma quantidade maior, porém ele vai ter que produzir mais. E se você não tiver certeza dessa capacidade dele de entrega de determinado prazo, isso pode comprometer talvez aquele período de vendas que você está esperando. Se compromete o período de vendas que você está esperando, é natural que você tenha posteriormente um excesso de produtos, sem aproveitar de repente o pico da sazonalidade. E isso vai gerar futuramente um baixo giro e compromete o seu nível de estoque também. Eu vou contar um caso que aconteceu uma vez, um cliente, ele acabou fazendo uma negociação. O produto era ovos de Páscoa, tá? Eram ovos de Páscoa, só que eram ovos de Páscoa saudáveis. Ele tem uma franquia de produtos naturais, enfim. Ele acabou fazendo uma grande negociação, conseguiu um desconto muito grande com o fornecedor e ele estava prevendo ele estava com uma previsão de vendas alta para o período de Páscoa e ele foi atrás desse fornecedor, fez uma negociação muito grande, enfim. Acontece que esse fornecedor, ele era um fornecedor pequeno, com pouca estrutura. Naturalmente, ele conseguiu conceder um desconto maior, porém, ele teve um grande problema na produção. A produção acabou atrasando, ele não conseguiu a quantidade de insumos adequados. No resumo, a produção atrasou. Esse lojista, esse amigo meu, esse empresário lá dessa franquia de produtos naturais foi chegando cada vez mais perto ali da Páscoa, o pico da sazonalidade foi chegando, ele só recebeu no final da curva dele de vendas, ou seja, já era muito próximo da Páscoa. Qual foi o resultado? Ele encalhou quase 800 ovos de Páscoa dentro da loja dele. Passou a Páscoa, o que você faz com esses ovos, pessoal? É isso mesmo, não tem o que fazer. Ele teve que acabar abaixando muito a margem para ele fazer esse capital dele girar. Naturalmente, ele teve um prejuízo muito grande. Então, esse daqui é um erro e uma atenção clássica que a gente sempre tem que ter em mente. Nessas negociações com fornecedores, sempre prever algum atraso ou até algum reajuste que venha de repente interferir na sua projeção de lucratividade. Um outro pecado capital é você não alimentar a sua base de compras com itens básicos. O que nós chamamos de itens básicos? Itens básicos são aqueles itens que a gente que não são sazonais, que eles são atemporais, que eles compõem ali boa parte da nossa eles compõem a base da pirâmide, digamos assim,
tá? do nosso mix de vendas. Esses produtos, muitas das vezes, a gente acaba deixando ele de lado ou esquecendo um pouco, principalmente quando a gente tem uma virada de coleção. Então a gente, quando está apostando em algum produto que a gente chama que é modinha, ou algum produto novo, e a gente acaba deixando de alimentar ele. Porém, a gente chama esse produto que é aquele carregador de piano, aquele produto que, independente se você tem coleção, independente se você tem sazonalidade, independente se você tem, se é modinha, se não, ele vai estar sempre ali compondo a base do seu faturamento. E quando a gente deixa de dar atenção a ele, ou seja, quando a gente deixa de alimentar essa base dele, esquece, pega o share do teu budget e coloca de repente em outros produtos, fazendo uma aposta, isso também é um pecado que compromete muito a sua gestão de estoque e compromete muito a sua lucratividade também. E por último, pessoal, é a não antecipação, tá? Então a não antecipação, ela acaba gerando altos custos e pode comprometer muito a sua gestão de estoque também. O que a gente chama aqui de não antecipação? Vou dar um outro exemplo. Vou pegar esse exemplo desse meu amigo, né, que fez essa compra de ovos de Páscoa, que ele tem a franquia de produtos naturais. Esse meu amigo, se ele tivesse já se antecipado, montado um calendário prévio no início do ano, contemplando todas as datas de sazonalidade, todos os eventos que ele vai ter, e você criar uma margem de segurança para você conseguir comprar, você conseguir negociar, você conseguir receber esse seu estoque, com certeza ele não teria tido esse prejuízo homérico que ele teve. Então essa antecipação, ela é muito importante, tanto para você ter uma gestão mais efetiva de estoque, quanto para você ter um melhor uso do seu capital de giro e você ter uma maior eficiência da sua empresa, enfim, sempre objetivando uma maior lucratividade. Tá? Então esses daqui são os 5 pecados capitais que você não pode cometer na sua gestão de estoque. E por último aqui, eu separei um pouquinho, botei algumas dicas, tá? Para você melhorar a eficiência do seu estoque, para você melhorar a sua lucratividade, para você conseguir aumentar a sua lucratividade, tendo maior eficiência na sua gestão de estoque. A primeira é você implementar um controle de recebimento. O que é um controle de recebimento? Eu vejo muitos lojistas, muitos empresários não tendo noção do que entra e do que sai da loja dele. É isso mesmo, pessoal, parece brincadeira, mas a maior parte dos micro e pequenos empresários não tem controle algum do que entra e do que sai. Como é que isso acontece? Isso é maluquice. Pior que não é. Então você prioritariamente deve ter um controle de recebimento. Você tem que ter saber tudo que você está entrando na sua empresa e tudo que está saindo da sua empresa. Esse controle precisa ser um software, precisa ser um programa, precisa ser alguma coisa automatizada. Se tiver como, ok, legal, melhor. Caso não tenha, uma simples planilha de Excel consegue resolver o seu problema, mas é importante que você tenha isso em mãos. O segundo é você criar um cronograma de inventário periódico. O que é inventário? Algumas pessoas chamam de balanço, outras pessoas chamam de contagem. Nada mais é do que a contabilização de tudo que você tem dentro da sua loja, ou seja, da toda a quantidade que você tem de produtos. Isso é importante para você manter a curacidade do seu estoque, ou seja, você saber se tudo que realmente você tem no estoque está constando ali dentro do seu sistema ou está constando dentro da sua planilha. Com isso, você vai ter uma margem do que você perdeu ou uma margem do que de como está a real, de como está, na verdade, o seu estoque real. Então, muitas das vezes, a gente acaba não tendo noção de como é que está o nosso estoque. A gente só vê produto entrando, produto saindo, e você não faz a mínima ideia de como é que está esse nível de perdas que você tem. Então, criar um controle de inventário é algo muito importante. Roque, de quanto em quanto tempo eu tenho que inventariar a minha loja? Bom, vai depender muito do seu segmento. Eu sempre falo que pelo menos 2 vezes ao ano você é obrigado a fazer. Pode ser a cada semestre, enfim. Dependendo do segmento,
Tem segmento que faz uma vez ao mês, tem segmento que faz a 15 dias, dependendo do segmento, tem segmento que faz semanal. Eu já vi lojas, empresas fazendo balanço inventário semanal. Então, isso vai depender muito do seu negócio, vai depender muito do seu volume de estoque, vai depender muito dessa demanda operacional. Eu sempre falo, no mínimo, a cada 6 meses você tem que ter esse controle. O terceiro é você criar um controle de perdas. Já pegando o gancho desse seu inventário, você criar um controle de perdas tanto qualitativo quanto quantitativo. Ou seja, é importante você saber, você monetizar o quanto você está perdendo todo mês. Então, vou dar aqui um exemplo. Vamos supor que você tenha um pequeno mercado, tá? Quantos milhares de reais, quantas centenas de reais você está perdendo? A partir do momento que você consegue ver, consegue mensurar o quanto você está perdendo, você naturalmente começa a criar soluções e começa a criar metas de redução. Então, vamos supor que no primeiro mês você criou esse controle, você identificou lá que você está perdendo 10 mil reais. Entre avarias, furtos, enfim. E aí você vê que esses 10 mil reais representam às vezes X% do seu faturamento. Se você conhece, você sabe o quanto você está perdendo, se você passa isso para a sua equipe, é natural que você começa a criar a cultura de reduzir, você começa a ter um norte. Você começou a ter uma bússola, né? A gente sempre fala que se você não tem um indicador, se você não tem uma bússola, se você perder 1.000 e você perder 100 mil reais, dá no mesmo. Qual é a diferença? A diferença é que quando você perceber que está perdendo 100 mil reais, você está quebrado. Enquanto você está perdendo 1.000, às vezes está passando, escondido, às vezes você não está, dependendo do porte da sua empresa, você, enfim, não vai perceber. Só que quem perde 1.000, se você não tiver o controle, você pode perder 100 mil, você pode perder 500 mil. A diferença é que quando você perder esse valor, pode ser tarde demais para a saúde da sua empresa. Então, por isso a importância de você criar esse controle de perdas aqui. Outra dica é você manter o estoque devidamente organizado. Se possível for dentro de uma segmentação onde você consiga identificar a data de entrada desses produtos, que você consiga, de repente, dependendo do seu ramo, se for um ramo que tenha de alimentos, que você consiga fazer uma classificação pela data de validade também. Essa organização do estoque, ela ajuda você a não só ver, né, como você ganhar mais eficiência na sua reposição, você ganhar mais agilidade no giro desses produtos, você conseguir identificar mais rápido os produtos que estão com baixo giro, os produtos que estão muito tempo no seu estoque, e dependendo de como está esse estoque, como está o giro, você vai ter N ferramentas que você consegue trabalhar para aumentar o giro desse produto, para você conseguir vender ele de forma mais rápida e conseguir não deixar esse capital parado. Uma dica é você aplicar a curva ABC, que nem nós falamos, né? Fazer a classificação, e você pode organizar o seu estoque até pela curva ABC também, tendo os itens de maior giro separados no local, onde de repente fique mais próximo, onde tem uma facilidade maior da reposição. Os itens da curva C de menor giro, de repente ele pode ficar um pouquinho mais afastado, que você não vai ter uma reposição possivelmente diária, você vai ter uma demora maior para fazer essa reposição. Enfim, são algumas dicas que você pode usar para você ter uma melhor gestão na organização. Criar um layout eficiente também, pessoal, é uma dica. O que é criar um layout eficiente no seu PDV? Eu sempre uso o modelo de restaurante. Vocês já repararam que a cozinha do restaurante, ela sempre é colada praticamente junto com o salão do restaurante? Por quê? Porque você tem mais eficiência, você tem mais rapidez do preparo desse insumo, da saída desse insumo até o seu consumidor final. Você conseguindo criar um layout eficiente, onde esse layout permita você ter uma reposição mais rápida, uma reposição mais assertiva, naturalmente você acelera esse giro do seu estoque. Acelerando o giro do seu estoque, você melhora a gestão e você previne de ter tanto ruptura, ou então ter um esquecimento por parte, às vezes, do seu funcionário, ou às vezes ter uma demora que pode ocasionar, de repente, numa perda de validade ou numa perda de vendas, tá? Você utilizar a ferramenta de promoção com eficiência também é uma excelente forma de você gerir o seu estoque. O
que é utilizar essa ferramenta de promoção? Tá? Ferramenta de promoção nada mais é do que algumas técnicas que você pode fazer para acelerar o giro do seu produto. Se você tem a correta identificação do seu estoque, se você entende a correta classificação dele pela curva A, B e C, se você consegue identificar a curva de vida do seu produto, se você consegue identificar o giro que você está tendo em cada um dos seus produtos, o uso dessa ferramenta ela surte mais efeito. Então você conseguir usar essa ferramenta no tempo certo, ou seja, no período do ciclo de vida desse produto de forma correta, isso facilita mais a venda, aumenta o giro desse produto e faz com que ele tenha a menor probabilidade de sobrar no seu estoque. Ele tendo menor probabilidade de sobrar, naturalmente você acaba tendo uma maior eficiência na gestão do seu estoque. Então a correta ferramenta o correto uso dessa ferramenta também é muito importante para a sua gestão de estoque. E por último, pessoal, que eu deixei aqui, é você treinar a sua equipe para o correto manuseio dos produtos, visto que nós falamos lá em cima, um dos principais motivos de perda no seu estoque, ela é proveniente da perda identificada, ou seja, do manuseio de forma incorreta pelos seus funcionários, pela sua equipe. Isso gera uma perda de lucratividade absurda que vocês não têm noção. Então, quanto mais vocês treinarem a sua equipe para conseguir ter esse manuseio de forma correta, para conseguir ter uma maior assertividade, uma maior eficiência na reposição desse produto, você criar processos eficientes desde o transporte desse produto, desde a hora que você recebe até a hora que esse produto vai para a sua gôndola, vai para o seu PDV, vai para o seu ponto de venda ou vai lá para o seu cliente, isso ajuda muito a você a ter uma melhor eficiência da sua gestão de estoque. Então esse daqui foram um pouquinho das ferramentas que eu acabei preparando, mostrando aqui para vocês, para sinalizar como a gente pode melhorar a nossa eficiência de estoque. Mais para frente eu vou criar um outro vídeo, a gente se aprofundando, eu vou me aprofundar um pouquinho mais, mostrar para vocês algumas ferramentas que você pode usar no seu dia a dia, e em breve eu vou estar disponibilizando também lá no nosso Instagram para você fazer um download de algumas ferramentas, ok? Então pessoal, por hoje vou ficar por aqui, tá? Caso você gostou, vá acompanhando a gente nas nossas mídias, tanto no nosso canal do YouTube quanto lá no Instagram, e futuramente a gente vai postando mais materiais, dividindo mais conhecimento com você, que a gente foi adquirindo ao longo da nossa jornada, tá bom? Grande abraço aí, até a próxima, pessoal!